caso surpreendente. O Landan aborda essa garota e fala que ela tá muito bonita e em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela fala o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta se ela é dali, mas ela diz que não, então ele pergunta de onde ela é. E ela diz pra ele que ela é de Nova York. Então ele diz pra ela que acabou de se mudar e pergunta há quanto tempo ela mora ali. Ela diz pra ele que há alguns anos. Ele fala que ela é muito bonita e pergunta se ela quer conhecer alguém. E como ela diz que não, ele pergunta por que não. E ela diz pra ele que ela já está conhecendo alguém. O Landan pede pra ela esquecer esse cara e fala que ela vai ficar muito melhor com ele. Ela diz que não, mas ele ainda tenta pedir o número dela, mas como mais uma vez ela diz que não, ele se despede dela. Dentro do carro, Landan fala que ela está voltando. Ele pergunta o que aconteceu e já ela pergunta o que ele está prestes a fazer. Ele pergunta por que ela quer saber e ela pergunta novamente. Ele fala que vai para casa relaxar e que talvez mais tarde vai procurar algum restaurante. Ela pensa um pouco, mas em seguida pede o número dele. Ele pergunta por que ela quer o número dele, sendo que ela deu a entender que tem um namorado. E depois que ela diz pra ele que ela não tem o costume de dar o número dela pra desconhecido, ele pede pra ela dar a volta. Ele pergunta o que ela estava dizendo e ela fala que estava pedindo o número dele. Então ele pergunta por que ele vai dar o número para ela se ela não quis dar o número dela para ele. E depois de também lembrar que ela disse que tem alguém, ele pergunta por que agora ela parece outra pessoa. Já ela pergunta para ele por que ela não voltaria. Ele fala que ela não parecia muito interessada nele e que não parece que ela está ali de verdade por causa dele. Ela diz para o Landan que ainda há pouco ele pediu o número dela e que não há por que eles não se conhecerem. Ele fala que não sabe nem o que dizer porque ele tentou se aproximar dela de uma forma educada, para tentar conhecê-la, mas ela preferiu ir embora, então ele acha que também vai nessa. Ela pergunta se ele está falando sério e ele pergunta como assim. Ela fala que não entende porque ele não quer dar um número para ela. Então ele diz para ela que se ela estiver disposta, ela pode entrar no carro para eles conversarem. E depois que ela pergunta se ele quer que ela entre no carro, ele diz que sim. E dentro do carro ele pergunta por que ela quer o número dele. E já ela diz pra ele que ele está sendo rude. Ele fala que não está sendo rude, só está devolvendo pra ela a mesma energia que ela deu pra ele no começo. E fala que ela não estava interessada e pergunta se ele está certo. Ela pede desculpas e fala pra ele que ela decidiu voltar pra pegar o número dele. Ele fala que até daria o número pra ela se ela tivesse demonstrado interesse nele, mas que não foi isso que aconteceu. Ela fala que é uma pena que isso seja um problema pra ele, mas ele fala que o problema é que ela é interesseira. Ele também diz pra ela que se não fosse o carro dele, ela não estaria ali conversando com ele, e pede pra ela sair do carro dele. Esse vídeo começa no momento em que o Nate aborda essa garota e pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele pergunta pra onde ela vai. Então ela diz pra ele que ela só está dando uma caminhada. Ele pede pra ela esperar e pergunta se ela tem namorado. E como ela diz que não, ele pede o número dela. Mas ela diz pra ele que ela acha que não é uma boa ideia. Ele fala que é assim que ele vai poder conhecê-la, mas ela diz que não e deseja pra ele um bom dia. Então ele diz pra ela que o dia dela pode ficar melhor. Ela pergunta o que ele faz da vida e ele fala que gosta de ações e criptomoedas. E parece que ela acaba não levando muito a sério que o Nate possa ser um homem bem-sucedido e acaba dizendo não pra ele. Mas assim, de repente, ela decide voltar e pergunta se o carro é dele. Ele diz que o carro é dele e pergunta o que aconteceu. Ela diz que não sabia que o carro era dele. Então ele pergunta se ela gostou do carro e ela diz pra ele que gostou muito do carro dele. Ele pergunta por que ela não parou pra falar com ele, mas ela muda de assunto e fala que hoje ela está livre. Ele fala que isso é muito bom e que eles deveriam fazer alguma coisa e em seguida pede o número dela. Ele pergunta se realmente ela não tem namorado, mas ela diz que não. Ele pergunta por que uma garota tão bonita como ela está solteira, mas ela fala que não sabe.
E já nesse momento ele a convida para entrar no carro e ela acaba aceitando. E dentro do carro ele pergunta o que fez ela mudar de ideia e voltar para falar com ele. E como ela diz que ela resolveu voltar porque ele pareceu um cara legal, ele pergunta se ele não pareceu um cara legal logo de começo. E também fala para ela que sinceramente ele está tentando descobrir por que ela voltou. E ela acaba admitindo que voltou por causa do carro dele. Ele fala que acha que agora já entendeu e pergunta se ela voltou por causa do carro dele. E ela diz que é um ótimo carro. Ele pergunta se ele não tivesse esse carro, se ela não estaria ali conversando com ele. E como ela diz que não sabe, ele fala que está perguntando isso porque ela não parecia muito interessada nele. Ela pergunta para o Nate como ela poderia saber que o carro era dele. Então ele diz que depois de descobrir que o carro era dele, ela já deu o número para ele e tá ali conversando com ele. E nesse momento ele pergunta para ela como ela acha que ele vai se sentir em saber que se não fosse o carro ela não estaria ali com ele. E depois que ele diz para ela que ele só pode pensar que ela é uma interesseira, ela fala que não é interesseira. Ele fala que sinceramente não vale a pena eles levarem isso para frente porque eles vão estar desperdiçando o tempo um do outro. Então ela pergunta se ele realmente pensa assim. Ele fala que ele tem certeza que ela é interesseira e que ele não gosta desse tipo de pessoa e deseja para ela um ótimo dia. O Nate se aproxima e pergunta se está tudo bem, e fala que ela tá muito bonita e em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela diz que o nome dela é Ambra, ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta se ela tem namorado. E como ela diz pra ele que ela acha, ele pergunta como assim ela acha e pergunta também se é complicado. Ela diz pra ele que ainda está no começo, então ele pede o número dela. Mas ela responde dizendo que ela não pode sair dando o número dela assim. Ele pergunta por quê e ela fala porque ela tem namorado. Ele pergunta novamente se é complicado e ela diz pra ele que ela acabou de começar o namoro. Ele fala que entende e se despede dela. Mas depois de ver o carro dele, ela decide voltar e se apresenta novamente. Ele fala que é um prazer conhecê-la e já ela pergunta pra onde ele vai. Ele fala que na verdade ele estava indo para casa e como ele é novo na cidade, ele estava tentando conhecê-la. Ela pede desculpas por ter sido rude, e ele fala que tudo bem e pergunta se ela mora por ali. E depois que ela diz que sim, ele fala que ela poderia mostrar os lugares para ele. Ela fala que pode mostrar agora e ele pergunta se ela não tem planos. E como ela fala que não, ele fala que tudo bem e pede o número dela. E assim que ela dá o número para ele, ele fala que ela pode entrar no carro. Ela entra no carro e fala que é legal. E depois que ele pergunta se ela gostou, ela fala que achou muito bonito e que gostou do interior do carro. Ele fala que ele também gosta muito e que essa é uma das cores favoritas dele. Ela fala que é a dela também e pergunta em que ele trabalha. Ele não explica muito bem, mas fala que ele faz música e muda de assunto e pergunta se ela realmente tem namorado. Primeiro ela fala que não mais, mas em seguida diz que eles estão praticamente separados. E já nessa hora, quando Nate pergunta por onde ela quer começar, ela sugere o shopping e diz pra ele que lá tem as lojas favoritas dela. E meio que brincando e meio que falando a verdade, ela fala quem sabe ele se anime e acabe comprando alguma coisa pra ela. Ele pergunta se ela tá falando sério e ela diz que sim. Então ele pergunta se ele não é o namorado dela porque ele compraria coisas pra ela. E como ela diz pra ele que ele pode chegar a ser o namorado dela, ele pergunta por que ela acha isso. Ela diz que ele pegou o número dela e que eles vão se conhecer e que isso pode acabar acontecendo. Então ele pergunta se ela não acha que está indo rápido demais. E como ela pergunta por quê, ele fala que ele sente que eles precisam ir devagar para ele poder conhecê-la e ver se ela é humilde. Ela diz que entende e fala para ele que fazendo compras vai ser uma ótima oportunidade para eles se conhecerem. Ele diz que ela perdeu a noção e que ele não gosta de interesseira e também que ela já passou da hora de sair do carro dele.